Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que hoje, gente, ele está super especial. Fiquei pensando aqui diversas formas de tentar apresentar essas três paletas de Patrick Tá aqui para vocês. E esse vídeo chegou. Inclusive, agradeço a cada uma de vocês aqui que deixou comentário no canal quando eu pedi sugestões sobre como apresentar essas paletas. E tá aí! Vou apresentá-las a vocês uma a uma, com looks individuais, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já aproveita para se inscrever se você ainda não está inscrito, e se você aí também está curioso ou curiosa para ver como ficaram esses looks, fica aí para assistir. Bora lá então começar com a nossa primeira paleta dessa saga de Patrick Tá. Essa daqui, ela é a Major Dimension, não tem número 1, número 2 ou número 3, ela só se chama Major Dimension. Provavelmente porque não havia ainda uma intenção de lançar novas paletas dentro dessa linha e por isso ela não tem o número 1. Mas essa daqui é a primeira paleta que nós vamos começar testando e por isso eu já estou aqui com pele e lábios finalizados para darmos foco total nessa belezura de hoje. E abrindo aqui a embalagem, tirando dessa capinha, ela já vem aqui, olha, super protegida com essa outra camada aqui de papelão. E abrindo, gente, olha, eu tenho que ter até muito cuidado para manipular, para não deixar cair e acabar estragando. Mas, basicamente, ela é uma paleta toda espelhada. Essa aqui é a parte de trás da paleta. Fica até meio difícil mostrar aqui na câmera, mas, basicamente, aqui atrás nós temos os nomes de todas as sombras, que no total são 12. E aqui, na frente da embalagem, é praticamente um espelho. Olha, vocês conseguem ver aqui o reflexo do meu rosto, incrível, mas ao mesmo tempo acaba sendo um detalhe que não ajuda muito caso você esteja com as suas mãos um pouco engorduradas. Eu sempre procuro estar com as minhas mãos bem limpas para manipular minhas makes, mas se você tiver com a ponta do dedo meio suada ou engordurada, aí vai ser uma lambança só na hora de pegar aqui na embalagem. Mas com muito cuidado eu vou abrir para que nós possamos conferir as sombras, gente. Toda vez eu já abri, não usei ainda, mas eu só abri. E tem um espelhão bem bonito, que eu acho que esse espelho aqui, não sei, tem alguma coisa diferente, talvez porque ele seja de ponta a ponta e acaba dando uma dimensão aqui maior. E eu tô tentando aqui encontrar um melhor jeito, uma melhor posição para apresentar aqui essas sombras para vocês. Eu acho que assim fica mais fácil para mim e para que vocês possam também visualizarem. Basicamente, aqui em cima nós temos duas sombras cremosas que elas vêm protegidas por um acrílico, muito interessante, com certeza eu vou usar uma delas. E aqui embaixo nós temos uma sequência de sombras aí mais puxados para esses tons assim marrons, contando com sombras mates e cintilantes também. E nós vamos explorar bastante aqui essa paleta. Vou começar fazendo aqui um swatch de cada uma dessas sombras aqui para vocês. Só que eu vou colocar a paleta aqui deitadinha para ficar mais fácil e eu vou fazer o swatch aqui no meu braço, tá bom? E aí depois eu mostro a paleta inteira para vocês, que aí vocês conseguem aí ter uma noção de quais sombras estão aqui no meu braço. Vou começar então com as duas primeiras sombras da paleta. É uma cintilante e depois uma mate. Elas são as mais claras que nós temos. Depois, mais uma cintilante e outra mate. Eu vou colocar assim que eu acho que fica mais fácil para visualizar. Depois nós temos mais duas sombras mates, outra cintilante e outra mate. Essa cor é bem bonita, olha. E as próximas são as mais escuras antes de chegarmos nas cremosas. Uma cintilante e uma mate. E as duas cremosas, elas são marrom, só que uma é um pouco mais clara, mais neutra. E a outra ela é mais escura, um pouco mais quentinha. E eu tô aqui insistindo para tentar achar um ângulo mais fácil para mostrar para vocês as sombras na paleta comparado a elas aqui no meu braço. Olha, acho que assim já dá para vocês poderem ter uma noção melhor. Então aqui, olha, as duas cremosas são as duas últimas que eu fiz o swatch no meu braço. E vocês conseguem ver que elas já vêm, olha, clareando até a sombra mais clara, que é essa daqui, e a de baixo é a cintilante. Então, bora lá colocar em prática, porque eu já estou aqui super animada. E eu vou começar já fazendo uma base para que pegue logo toda a minha pálpebra. Hoje eu não vou economizar, vou tentar fazer um look assim mais completo,
para tentar usar o máximo de sombras possíveis dessa paleta. Para começar então, vou usar um pincel assim de cerdas bem macias e flexíveis que ajudam a fazer aqui, olha, esse fundo na nossa pálpebra. E a sombra que eu vou usar, eu não vou usar a mais clarinha não, porque eu acho que ela é muito clara para o meu tom de pele. Eu vou usar essa segunda mate, que parece ser uma boa escolha para fazer aqui esse fundo, olha, realmente já deu aqui uma nuance bem suave e tá entregando aqui esse fundo belíssimo. Agora então eu vou escurecer só mais um pouquinho e aí eu pego a próxima cor, que é um tonzinho mais escuro, só que eu vou concentrar mais aqui embaixo, não vou pegar muito lá em cima não. Minha primeira impressão, ela tá sendo super positiva, eu nunca tinha usado nenhuma sombra em pó da marca Patrick Ta e de fato ela vale aí todos os elogios que essas sombras da marca sempre receberam, viu? Eu achei que esfumou muito bem e deixou aqui um fundo de marrom bem elegante, bem usável. Agora eu vou marcar mais um pouquinho aqui o cantinho interno com uma sombra mais escura e eu vou escolher esse marrom aqui, que ele tá mais pro neutro do que esse. Esse aqui ele tá bem mais quentinho, mas eu quero usar esse aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou só dar umas carimbadinhas, para que a gente também não exagere muito, não passe aqui, olha, da pálpebra móvel. Eu tava usando um outro espelho que eu tenho aqui, que eu uso mais ou menos como um retorno, mas ele tá meio distante para mim. Eu vou usar o espelho da paleta, que fica mais fácil. Daí, agora eu volto com aquele primeiro pincel que eu apliquei aquela primeira sombra, e eu vou fazendo, olha, esse esfumado aqui justamente para fazer com que fique bem degradê, onde você não vê direito qual tom começa onde. Gente, eu tô impressionada como essas sombras esfumam rápido e fácil. Vejam só como fica bonito esse look quando a gente percebe que a sombra ela tá bem difusa, você não entende muito bem onde começa qual. É o que dá aquele ar mais sofisticado nos olhos. Já estou amando, então bora lá continuar. Agora, eu quero fazer o seguinte, vamos ver se vai dar certo. Eu quero aqui no cantinho interno fazer um pontinho mais escuro, mas nada muito grande. Eu quero fazer tipo algo que vai começar a ficar escuro e depois começa a ficar mais claro. Acho que eu consegui explicar o que eu tô querendo fazer, vocês vão ver. Eu vou pegar aqui um outro pincel, ele tem assim as cerdas mais achatadinhas, que eu acho que vai dar certo. Agora sim, eu quero usar essa outra sombra aqui mate, que ela é bem mais quentinha e eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Então, olha, eu vou colocar depositando, dando carimbadas. Olha, já consegui esse efeito que eu queria. Onde fica só aqui esse cantinho e depois começa a clarear. Fica quase como um cut crease, mas sem fazer com um corretivo. Olha, viram aí esse efeito? Quase nem precisa usar outro pincel para esfumar. É mais ou menos esse o efeito que eu estava buscando mesmo. Gente, o efeito que eu tô vendo aqui nessas sombras estão me deixando cada vez mais apaixonada por essa paleta. E é a primeira de 3. Vamos ver como vai ser no final a avaliação que eu vou fazer aí depois dessa experiência das 3 paletas. Mas por enquanto eu já estou amando. E agora vamos colocar um brilho aqui nesse olhar. Eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é a penúltima sombra mais pigmentada, mais escura das cintilantes. E aí, nada melhor que usar o dedo para fazer essa aplicação e fazer aquele pontinho de luz que fica bem bonito também. Vou usar o pincel só para dar uma esfumada aqui e uma distribuída melhor desse cintilante. E agora o que eu tô querendo fazer é usar uma das cremosas para fazer um delineado aqui e depois pegar uma das sombras em pó para selar. E essas sombras cremosas da paleta vêm numa opção mais neutra e uma outra mais quente. Então vamos usar a mais quente. Para isso eu vou usar esse pincel chanfrado da MAC. Esse aqui é o número 268S. Eu vou começar dando só umas arrastadinhas aqui para que eu veja também como que esse produto descarrega aqui na pele. E agora eu venho puxando aqui o cantinho externo e vou começando a dar acabamento. Confesso a vocês que eu não tenho muita habilidade para trabalhar com sombra cremosa desse jeito, mas estou dando aqui o meu melhor. Olha, depois de aplicar a sombra cremosa fazendo esse delineado, eu gostei que ficou um pouco natural, mas de imediato eu já vou logo selar para evitar que comece a ficar escorregando aqui
E para isso eu vou usar a sombra mais quentinha das mates, que é essa daqui. E aí, com ela, eu vou só dando batidinhas. E agora sim, eu senti que ela já deu aqui uma selada e tá meio roqueira, né? Ficou um delineado assim, um pouco grosso demais, mas eu tô gostando. Vou tentar fazer igual aqui desse lado. Gente, o look de hoje ele tá ficando assim, algo bem rock and roll, algo não muito premeditado, mas eu vou confessar que eu tô amando esse look aqui meio inusitado, tá meio artístico, né? Mas porque eu fui desbravando aqui essa paleta, comecei aqui a me aventurar a fazer algo fora do usual e eu confesso que eu tô amando. Vocês viram que eu fiz aqui um acabamentozinho perto da raiz dos cílios inferiores, ainda com a sombra cremosa. E agora, para poder selar, eu vou usar um outro pincel que eu já usei aqui na parte de cima com a sombra mais escura e eu vou dar uma apertadinha assim na ponta que ajuda também a fazer com que ele fique concentrado aqui aonde eu quero. E eu vou pegar essa sombra aqui que eu já usei na parte de cima para selar e dar aqui um degradê e ajudar a esfumar aqui o que a gente está fazendo na parte dos cílios inferiores. É um acabamento que faz toda a diferença na maquiagem, né? Vou pegar agora só mais um pouquinho desse outro marrom aqui mais escuro e eu vou concentrar só aqui, olha, no cantinho externo. Agora sim, o look já está completo. Para finalizar, eu usei essa máscara de cílios aqui da MAC, que é a MAC Stack, e que faz toda a diferença no olhar quando a gente aplica a máscara de cílios. Mas, sem dúvida nenhuma, a estrela desse look aqui foi essa paletinha de Patrick Ta, que me fez aí me aventurar e fazer aqui um look bem diferente do que eu costumo fazer. Mas que eu amei o resultado, óbvio que não seria o tipo de sombra que eu usaria para sair, dependendo da ocasião, até sim. Não é muito meu estilo, mas para gravar aqui para vocês, eu fiquei bem feliz de ter conseguido fazer esse acabamento aqui que eu fiz com as sombras que nós usamos, dessa paletinha super versátil de Patrick Ta, que te permite fazer looks simples e também bastante ousados. Eu achei magnífica a seleção de cores e também a qualidade, principalmente tratando-se de sombras cremosas. Agora você me conta o que você achou do teste dessa primeira paleta, se vocês gostaram aí desse look que eu criei. E agora, bora lá para a segunda paleta desse vídeo. Agora já estou aqui prontíssima de novo para que possamos testar a segunda paleta desse vídeo, que é a Major Dimension 2, ou Major Dimension 2, de Patrick Ta. Por fora, essas embalagens elas são muito parecidas, inclusive é um pouco difícil identificar quais delas são 1, 2 ou 3, mas quando nós abrimos aqui, da mesma forma ela vem protegida aqui por essa camada aqui de papelão, e tirando então daqui de dentro, nós conseguimos perceber que existe sim uma grande diferença aí comparada à primeira paleta. Ela ainda traz bastante dessa característica espelhada, que mais uma vez temos que ter cuidado na hora de manusear, para não ficar carimbando muito aqui com as nossas digitais. Atrás vem aqui os nomes de cada sombra e na frente nós temos esse efeito aqui espelhado com o nome Patrick Ta e também está escrito aqui o nome da paleta, Major Dimension 2. E aqui dentro nós encontramos 12 cores de sombras, cada uma mais linda que a outra. E vocês já devem ter reparado que hoje eu coloquei aqui um batom mais puxado para o uva, que justamente eu vou tentar fazer um look combinando aqui com essas sombras, que eu percebi que elas trazem um fundo assim mais rosado, mais frio. Apesar de ter algumas cores quentes aqui também, mas a que mais me chamou a atenção foi essa daqui que com certeza eu vou usar. E seguindo o padrão Patrick Ta, temos aqui duas sombras cremosas e eu vou fazer agora o swatch no meu braço, como vocês viram na primeira paleta. Eu vou fazer na mesma sequência que aparece aqui na paleta, ou seja, da cor mais clara para a cor mais escura. E lembrando que desse lado aqui estão as sombras mates e desse outro lado nós temos somente as cintilantes, tirando as cremosas. Começando então com a primeira dupla, então nós temos aqui a sombra mate, que quase não aparece na minha pele, e a sombra cintilante. A segunda mate, que agora deve aparecer, sim, e a segunda cintilante. A terceira mate, que é essa que eu falei que eu vou usar, e a terceira cintilante.
E agora começa a ficar mais escuro. A próxima mate, essa próxima cintilante, a gente vê que já é mais quentinho esse fundo. A última mate e a última cintilante. E agora as duas cremosas, uma mais escura, outra mais fria. Essa daqui, olha, a gente percebe que ela é mais quentinha e essa ela é mais fria. Tô aqui tentando encontrar um ângulo melhor para mostrar para vocês essa seleção de cores que eu fiz o swatch no meu braço, comparado às cores que nós vemos aqui na paleta. É uma seleção de cores bem bonita, inclusive é super usável, todas as cores nos permitem fazer looks simples, mais elaborados, quentes e frios. Eu achei essa paleta bem diversificada e com uma qualidade tão boa quanto a primeira. Então, bora lá começar. Vou começar então fazendo aqui o fundo de cor na minha pálpebra. E aí eu vou usar essa segunda sombra aqui, mate da paleta. E vou fazer, olha, ela pigmenta bem. Eu achei que ela fosse ficar muito clara aqui no meu tom de pele. Vocês veem como é que engana? Porque quando eu fiz aqui o swatch, principalmente comparado à primeira sombra que nem apareceu, ela tá aqui, olha, nesse tom. Então, eu achei que ela fosse pigmentar com um pouco menos de intensidade, mas eu me enganei. Então, bora lá esfumar. A parte boa é que essas sombras, elas esfumam super fácil. Então, por mais que aconteça um acidente dessa forma, que você não esperava pegar uma sombra que fosse pigmentar tanto, você pode, olha, esfumar, 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 que ela vai, olha, se dissipando e deixando aí esse esfumado mais natural. Prontinho. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado, então vou esfumar e prontinho então. Esse fundinho aqui já foi aplicado nos dois olhos e eu já vou para a sombra cremosa. Eu quero pegar essa daqui que tem um tom mais frio e eu vou pegar um pincelzinho assim, que ele tem as cerdas um pouquinho mais firmes, elas ainda são bem macias. E eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é um pouco mais fria. E eu vou começar aplicando aqui, olha, na pálpebra móvel, que além dela terminar aqui de pigmentar, ela também vai servir como um primer. Quando eu vier com a sombra brilhosa, vai grudar aqui, bom, eu espero, né? Que não vai soltar de jeito nenhum e ainda vai ajudar a pigmentar mais a sombra cintilante. E espalhando aqui, eu tô vendo que ela tem um tomzinho bem parecido com essa sombra em pó que eu apliquei antes. Com isso, então, vocês estão percebendo que eu tô aplicando a sombra cremosa por cima do pó. E isso foi de propósito, porque eu queria ver como que ficaria a textura aqui nos meus olhos fazendo essa aplicação que, a princípio, não seria a ordem correta. Mas como os blushes de Patrick Ta já são indicados a serem aplicados dessa forma, primeiro o pó e depois o produto cremoso, vamos ver se com a sombra também funciona. E eu acho que tá dando certo, porque não ficou esfarelado, não ficou aqui nenhum caroço de produto, porque às vezes acontece isso, se você misturar algo mais cremoso com pó. E aqui eu acho que deu super certo, dá para você fazer dessa forma. Agora eu vou voltar com o primeiro pincel que eu fiz a aplicação dessa sombra aqui de fundo na minha pálpebra. E eu vou pegar essa sombra que eu estou aqui alucinada para testar, que é essa que tem um tom assim de amora bem bonito, que eu acho que vai super combinar com o meu batom que eu tô usando hoje. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicando aqui delicadamente no cantinho externo, porque essa pálpebra, ela tá úmida por conta dessa sombra cremosa e eu quero ter controle dessa pigmentação para depois eu não ter nenhuma dificuldade na hora de esfumar. Eu já percebo aqui que pigmentou bem, não abriu nenhum buraco, ficou direitinho aqui em cima da sombra cremosa. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e agora eu começo a esfumar aqui as bordinhas. Não, eu fico impressionada como a fórmula dessas sombras permite que você faça aquele esfumado perfeito que você ama. Sabe aquele efeito de esfumado que a gente sempre procura fazer o mais próximo possível da perfeição? Essa fórmula aqui permite, viu? E agora eu vou colocar o cintilante para aproveitar aqui esse grudinho da sombra cremosa. E aí eu vou usar, tem um cintilante aqui, bom, deixa eu olhar aqui no meu swatch, que eu estou em dúvida se eu uso esse aqui, que é o cintilante mais escuro dessa paleta, ou esse aqui. Acho que eu vou optar por esse, que ele é um pouquinho mais claro, porque senão eu acho que ele vai ficar muito pesado colocando aqui no cantinho interno do olho.
E aí eu vou pegar com o dedo, então, essa que é a terceira sombra cintilante da paleta e vou pressionando. Nossa, eu tô sentindo aqui o grude ainda da sombra cremosa e vai ajudar a pigmentar bastante aqui essa cintilante. Gente, não é que pigmentou mesmo? Eu senti aquele grudinho na hora de usar o dedo. Mas eu vou usar o pincel para ajudar a fixar ainda mais e deixar mais natural esse cintilante por cima aqui das sombras mates. Vou usar mais uma sombra que eu ainda não peguei, que vai ser essa mate aqui mais escura. E eu quero fazer ainda mais uma marcaçãozinha aqui, olha, no cantinho externo. Não vou puxar como se fosse um delineado não, mas eu vou só deixar aqui marcadinho, porque fica muito bonito esse efeito aqui, olha, mais escuro, que dá uma profundidade bem elegante aqui no olhar. Assim, olha, bem do jeito que eu queria. Agora eu vou pegar um pincel assim achatadinho, com as cerdas mais curtas, e aí eu vou pegar essa sombra aqui, berinjela, para fazer o acabamento perto aqui da raiz dos cílios inferiores. E aqui no cantinho externo eu dou uma arrastadinha de leve e trazendo aqui para dentro, que aí vai fazendo aqui a linha dos cílios, dando um sombreado que fica bem bonito também. E agora, para terminar de esfumar aqui essa região de baixo, eu vou usar essa segunda sombra mais escura da paleta e vou fazendo aqui, olha, esse esfumado bem embaixo dessa cor berinjela. E por último, eu vou tentar pegar essa segunda cintilante aqui da paleta e marcar um cantinho interno para ver se traz aqui um pontinho de luz. Ele tem um fundo meio rosado, só que um pouco mais claro que esse outro aqui cintilante que aplicamos, que dá um degradê bem bonito. Tô olhando aqui no espelho e eu tô gostando do resultado que tá dando, mas agora eu vou só fazer aqui, olha, um esfumado mais trabalhado por conta dessa parte aqui da raiz dos cílios inferiores, só para unir com a sombra de cima. Então, volto mais uma vez com essa sombra aqui, que é a segunda mais clara dessa paleta. E agora faço aqui, olha, essa conexão e aproveito para dar uma puxadinha assim nesse sombreado. E prontinho, look finalizado aqui dos olhos. E para completar, eu usei essa máscara de cílios aqui de Charlotte Tilbury. Ela é a Full Fat Lashes, que ela dá esse acabamento assim mais natural, mas aproveito também e alongo os cílios com essa máscara, que dá esse efeito bem bonito. E entregamos então esse look com essa paleta de Patrick Tá, que é a Major Dimension 2, que ficou maravilhoso. Eu achei assim que ficaram cores que são super usáveis no dia a dia e, como eu falei no início também, dá pra gente fazer um look mais construído, um pouco mais elaborado, além do que a versatilidade que essa paleta traz com relação às sombras cremosas que eu mostrei aqui para vocês. Vocês conseguem aplicá-las por cima das sombras em pó sem causar nenhum problema, nenhum buraco. Ficou aqui perfeito esse efeito de degradê, trazendo aí um esfumado bem bonito também. Ela foi super versátil, eu amei descobrir também essa função da paleta aqui junto com vocês. Então, tá aí entregue, me contem aqui o que vocês acharam, se por enquanto, comparada à primeira paleta, vocês gostaram mais dela ou se vocês ainda estão com a seleção de cores da primeira que vocês acabaram de ver. Eu não sei ainda, eu vou guardar aqui minha opinião para depois que eu testar a terceira paleta e aí eu converso com vocês e eu revelo aí o que de fato eu achei, se eu tenho uma delas como favorita. Então, agora vamos para a terceira e última paleta dessa série. E vamos nós aqui então para mais um dia e o último de teste da terceira paleta de Patrick Tá. E eu tô falando dessa aqui que se chama Major Dimension 3, ou número 3, que vem nessa caixinha também, bem característica das paletas de sombra da marca. E tirando da caixinha, ela também vem, olha, com esse papelão aqui para proteger. Só que o visual dessa paleta é bem diferente das outras duas. Eu achei, honestamente, a mais bonita de todas. Primeiro por ela não ser toda espelhada, então isso evita com que nós façamos aquelas marcas de dedos que não fica nada elegante e sofisticado, porque essa é uma paleta que merece aí ser muito bem cuidada e manter aí esse visual belíssimo. E abrindo então essa paleta, nós encontramos nada mais, nada menos que sombras unicamente de acabamento mate.
Vou segurar a paleta desse jeito que fica mais fácil de visualizar. Então, como eu estava falando, só tem sombras de acabamento mate que, a princípio, para algumas pessoas isso pode parecer meio estranho, mas para aquelas pessoas que são amantes de sombras neutras, assim como eu, e que não sentem tanta falta assim de uma sombra cintilante, essa paleta, gente, ela é simplesmente perfeita. E como característica das paletas de Patrick Tá, também conta aqui com 2 sombras cremosas protegidas aqui por esse acrílico. E agora então eu vou fazer o swatch de todas essas cores aqui no meu braço para vocês verem. Começando então com as 2 sombras mais claras da paleta. Essa daqui ela quase nem aparece no meu tom de pele, mas essa daqui ela tá bem clarinha, que vai ser ótima para iluminar. Depois, na segunda fileira, 2 novas cores também já escurecendo um pouco. Terceira fileira, mais 2 cores neutras. Na quarta fileira, nós temos aqui uma cor mais neutra e outra mais quente. Na penúltima fileira, nós temos um marrom belíssimo e uma cor preta, que faz falta em muitas paletas. E por último, as 2 sombras cremosas, que são marrom e preta. Gente, olha esse preto aqui, que quase nem coube no meu braço, mas deu para mostrar aqui para vocês. Agora então, para vocês poderem conferir aí todas as cores que eu acabei de fazer o swatch, comparando então como que elas aparecem aqui na paleta e como de fato elas ficam na pele depois desse swatch. Eu achei as cores mais intensas ainda bem mais bonitas e que eu estou super curiosa aqui para testar, então bora lá fazer esse look. E eu vou começar então com um pincel assim, com cerdas longas e macias, para fazer o fundo aqui da minha pálpebra, e eu vou usar esse marrom aqui, que ele é um pouquinho mais quente, ele é um pouco caramelo, mas eu acho que ele vai ser bonito para fazer assim um fundo de cor, para depois então receber as próximas cores. Agora eu vou vir com um pincel assim de cerdas mais curtas e eu vou pegar esse marrom aqui, bem quente também, mas ele é um marrom mais escuro, e eu vou concentrar aqui, olha, no cantinho externo, e eu vou subindo bem aos poucos e trazendo aqui, olha, para a parte interna do meu olho. E o look tá ficando assim, e eu estou ansiosíssima para testar a sombra cremosa, e hoje nós vamos usar a preta. Mas antes disso, eu vou pegar essa sombra aqui mais clara para iluminar. E para iluminar, eu vou fazer, gente, bem aqui no cantinho interno, trazendo aqui para o meio da pálpebra, que vai dar esse pontinho de luz aqui bem sofisticado quando a gente faz com uma sombra mate. E olha que diferença que já dá fazendo esse iluminado aqui com uma sombra mate bem clarinha. Eu amo esse efeito, eu acho que fica bem bonito, bem elegante. E de fato, uma sombra cintilante aqui não vai fazer falta nenhuma. Principalmente porque eu vou usar essa sombra preta cremosa para fazer um delineado, e eu vou usar esse pincel aqui chanfrado, que ele é perfeito para imitar aqui a linha do delineado. E depois da sombra cremosa, eu volto com a preta para selar. Então, eu já estou aqui, olha, pegando a sombra cremosa e eu vou começar dando umas carimbadas aqui e depois eu faço o tracinho para puxar. Gente, e só em carimbar eu já vejo que essa sombra cremosa aqui, ela parece uma graxa, ela é tão pigmentada e tem uma consistência tão firme que ela fica perfeita para você fazer esse preenchimento aqui, olha, da raiz aqui dos seus cílios, que dá um ar belíssimo aqui para o final do look. E vejam só aqui, olha, a precisão que você consegue ter na hora de usar essa sombra cremosa para dar esse traço fino. Porque justamente por ela ser cremosa, você não vai ter aquele risco de esfarelar e acabar sujando a sua pele. Eu achei uma opção maravilhosa ter esse tipo de textura aqui nessa paleta para essas ocasiões. E prontinho, olha, delineado já feito, mostrando para vocês aqui em detalhes, somente com a sombra cremosa dessa paleta. Mas, como a gente já entende que é uma sombra cremosa, eu preciso selar para evitar aquelas carimbadas aqui, principalmente porque eu tenho a pálpebra gordinha. Por isso, então, agora eu volto com a sombra preta em pó, e literalmente eu vou só dando carimbadas em cima desse delineado cremoso que eu acabei de fazer. Gente, eu confesso para vocês que eu estava aqui, olha, bem tensa para manusear aqui essa sombra cremosa, porque eu não tenho muito hábito de usar sombras escuras cremosas. Mas até que me surpreendi aqui com a performance dessa sombra e o quão fácil foi aplicar sem fazer muita sujeira. Não precisei consertar nada, tudo que vocês estão vendo aqui eu coloquei de primeira. Então, por isso, olha, já aprovo a fórmula dessa sombra, porque não é fácil lidar com sombra cremosa escura. E eu tô amando esse resultado.
Agora eu vou fazer um acabamento um pouco mais esfumado, bem no cantinho externo entre a minha sombra e esse delineado. E para isso eu vou usar outro pincel assim, que ele é mais chatinho. E eu vou pegar essa sombra aqui marrom, que ela é mais escura, mas também ela é mais neutra, para ajudar aqui nessa transição. Eu quero deixar uma sombra meio esfumada, onde a gente não sabe muito bem onde começa o delineado, onde que termina a sombra, que eu acho que dessa forma fica muito bonito também esse esfumado. Agora eu vou vir com o primeiro pincel que eu usei e vou dar aqui um acabamento para deixar esse esfumado mais bonito ainda. E assim ficou o acabamento dessas sombras na minha pálpebra. E para finalizar o look, obviamente, vou fazer aqui, olha, uma sombrinha aqui rente aos cílios inferiores. E para isso vou usar novamente esse pincel aqui de cerdas chanfradas. E eu vou pegar essa sombra aqui mais neutra, a mais escura da linha das neutras, antes do preto, obviamente. E agora eu vou fazer aqui, olha, uma carimbadinha, porque como ela é uma sombra escura, eu não quero trazer muito aqui para baixo. Então, eu vou fazendo assim, de uma forma bem suave e concentrando mais aqui na parte externa. E agora eu vou vir com essa outra sombra aqui, um pouco mais quente, e vou fazer o acabamento com esse outro pincel aqui que deixa a sombra mais esfumada. E prontíssimo, já estamos aqui, olha, com esse look aqui finalizado, usando as sombras dessa paleta de Patrick Tá, a terceira desse vídeo de hoje. E para completar o look, eu usei aqui essa máscara de cílios da MAC, a MAC Stack, uma das minhas queridinhas, que já faz toda uma diferença aqui na hora de completar o look. E chegamos então ao final desse vídeo, mostrando aqui para vocês 3 looks diferentes usando essas 3 paletas de Patrick Tá, que eu estava aqui empolgadíssima para mostrar para vocês e para experimentar, testar essas sombras também. Principalmente tratando-se das sombras cremosas, que foram uma grande surpresa para mim, tanto em relação ao desempenho delas, quanto ao meu próprio desempenho. E confia em mim, eu não sou profissional, não sou maquiadora profissional, consegui aí entregar looks razoáveis, que são até bem fora aí da minha zona de conforto, e eu acho que essas paletas aqui valem muito o investimento. Elas não são baratas, eu sei, mas se você encontrar aí alguma promoção, como foi o meu caso, resolvi investir nas 3, vale muito a pena. Mas óbvio, você não precisa ter as 3. Se você conseguir escolher uma que seja da sua preferência, onde você encontre as sombras que são mais usáveis no seu dia a dia ou para ocasiões especiais, recomendo aí o investimento, porque a qualidade dessas sombras aqui, ela é inquestionável. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já têm alguma dessas paletas, se não, se vocês estão aí pensando em investir, e o que vocês acharam aí da forma como eu apresentei essas paletas. Tentei trazer aqui de uma forma mais completa, para que vocês também pudessem conhecer um pouco a respeito de cada uma delas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, agradeço a todos vocês que me assistiram até o final, deixa aqui o seu comentário, o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!